Saudações ouvintes e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal O Que é Música. Meu nome é Vitor Camilo e hoje pela primeira vez na história do canal eu não estou sozinho. Estou aqui acompanhado do meu grande amigo Felipe Graciano, que é um baita músico, um baita violonista, para a gente fazer a estreia de um novo quadro aqui no canal. Esse novo quadro vai se chamar Pra Que Serve? E a ideia nele vai ser explorar a funcionalidade, as aplicações de diversos instrumentos musicais que a gente encontra por aí no nosso cotidiano. E para isso a gente vai falar um pouquinho sobre a física, sobre a construção desses instrumentos. A gente vai tentar entender de onde que eles vieram historicamente, geograficamente, para tentar entender por que eles são importantes, por que eles têm a relevância que eles têm na nossa música de hoje. E para inaugurar esse quadro, é claro que eu tinha que escolher um dos instrumentos mais comuns e mais conhecidos na música popular de todo mundo, essa maravilha chamada violão. Porque você que gosta de música, independente de você ser músico ou não, você sabe que esse instrumento é muito popular, ele é muito conhecido e ele tem as suas aplicações na música americana, na música de tradição brasileira ele é um instrumento super comum e super aplicado, na música cubana, na música espanhola, enfim, é um instrumento que é muito usado em muitas músicas diferentes ao redor do mundo. Então no episódio de hoje a gente vai tentar entender, afinal de contas, por que isso acontece com esse instrumento. E para falar desse instrumento maravilhoso, eu tô aqui com meu grande amigo Felipe Graciano, que é um especialista nesses instrumentos. Felipe, apresente-se pro pessoal. Olá, meu nome é Felipe, como ele já disse, Felipe Graciano, e hoje eu vou ajudar o Vitor aí mostrando como funciona tanto esse violão de aço como de nylon. É isso aí, então vamos embora. Bom, então para a gente iniciar essa nossa discussão, eu acho que o essencial é a gente começar tentando entender como que esse instrumento é construído, como que ele gera som. Vamos tentar entender um pouquinho a física por trás do violão. Bom, mesmo se você que está assistindo não for músico, eu imagino que você já deve ter visto algum violão na sua vida. Caso você nunca tenha visto, isso aqui é um violão, tá? E o que é essencial a respeito desse instrumento? O que é essencial a respeito da construção dele? Eu diria que são três coisas, são três elementos nele, três elementos físicos no violão, que são as peças-chave para o funcionamento dele. O primeiro de tudo eu diria que são as cordas. Elas são o elemento por onde o som do violão começa a ser gerado. Como vocês podem ver aqui, convencionalmente os violões costumam ter 6 cordas, apesar desse número ser variável, né? Na verdade, historicamente, os primeiros violões, os violões mais antigos, eles tinham 5 cordas, ou 5 pares de cordas, né? Mas acredito que desde o século XIX, o mais comum é que sejam fabricados violões de 6 cordas. Apesar de ser comum aí na música brasileira, a gente tem o violão de 7 cordas, né, que é um instrumento muito presente, né, no universo do choro, mas eu sei que existe violão de 8 cordas, acho que deve existir até demais, né? Com certeza. Enfim, os limites para o que você pode inventar e criar em cima disso não existem, né? Você pode criar violões mais diferentes, com mais possibilidades, mas os instrumentos convencionais normalmente têm 6 cordas, né? E é importante destacar também o violão do Egberto Gismonti de 10 cordas, né? Que é bem famoso nele, né? Tocando. Então fica aí o exemplo para vocês procurarem também. Quem quiser procurar exemplos de violões que fogem do convencional, do mais comum, né? Tem esse violão de 10 cordas aí do Egberto Gismonti. Tem o violão de 7 cordas, que é um instrumento até muito importante, né, no universo do choro, que é uma das músicas tradicionais aí do nosso país. Mas enfim, a gente vai falar mais em profundidade das cordas daqui a pouquinho. Mas existem outros dois elementos físicos no violão que eu considero essenciais, né, que são também peças-chave nele para fazer ele ser o instrumento que ele é. O primeiro deles é essa parte mais alongada que fica aí à esquerda do violonista, né, quando o violonista no caso é destro, que é o braço do violão, né, e é autoexplicativo por que ele se chama braço. E o braço do violão é uma parte essencial para a tocabilidade do instrumento e também é uma parte do instrumento que tem uma responsabilidade grande sobre uma das principais características dele, que é a ampla gama de frequências, ou seja, a ampla gama de diferentes notas musicais que ele consegue gerar. E a outra parte essencial do violão, né, que é essencial para definir esse instrumento como ele é e que é o principal fator de diferenciação entre o violão e o instrumento irmão dele, que é a guitarra elétrica, que é o corpo dele, né, que como vocês podem ver é um corpo oco. O violão, por definição, é um instrumento que tem esse corpo oco, que a gente chama de caixa de ressonância. E a gente vai explicar também um pouquinho melhor o funcionamento físico da caixa de ressonância, mas ela é um elemento que é responsável por fazer com que o violão consiga gerar uma boa potência sonora sem precisar de nenhum tipo de amplificação. Ou seja, ele é um instrumento que gera som
com altas amplitudes, com altas taxas de energia, sem precisar de nenhum tipo de fonte de energia externa, sem precisar de nenhum tipo de amplificação elétrica, diferente da guitarra elétrica. Bom, mas pensando nessas características que eu falei, nesses elementos físicos do violão, eu diria que ele é um instrumento que ele tem 4 características fundamentais, acho que 4 definições, 4 palavrinhas que a gente pode definir ele, que ajudam a entender por que ele é um instrumento tão importante assim. Primeiro de tudo, ele é um cordofone. Quem se lembrar aí do que é música número 8, em que eu falei sobre os instrumentos musicais, eu falei sobre alguns sistemas de classificação que separam os diferentes instrumentos musicais em função do princípio fundamental que faz eles gerarem som. Então você tem, por exemplo, os membranofones, que são, por exemplo, os tambores de uma bateria, né? Porque eles geram som a partir de uma membrana tensionada, né? Você tem aquele corpo, você tem uma membrana esticada e a vibração daquela membrana que movimenta as partículas do ar que faz gerar o som daquele instrumento, né? Você tem os idiofones, que são os instrumentos que geram som a partir da vibração do seu próprio corpo, né? Que tem, por exemplo, o xilofone, o triângulo, né? Os pratos da bateria são considerados idiofones e tal. E o violão, ele é claramente um exemplo de cordofone, né? Porque ele é um instrumento que tem essas cordas tensionadas e ele gera som a partir do momento em que você faz essas cordas tensionadas vibrarem, as cordas transferem essa vibração para o ar e disso sai o som do violão, né? Então, claramente, ele é um instrumento considerado um cordofone. Além de ser um cordofone, o violão é um instrumento que a gente chama no universo musical de um instrumento harmônico. Por quê? Como vocês podem ver, ele tem 6 cordas diferentes e o Felipe, ou qualquer outro violonista, ele tem possibilidade de tocar essas 6 cordas ao mesmo tempo, né? Então, tocando as 6 cordas ao mesmo tempo, né, dependendo do que ele faz ali no braço do violão, ele consegue gerar até 6 notas diferentes ao mesmo tempo com o mesmo instrumento. E no momento em que você faz isso, no momento em que você gera notas diferentes e você faz elas interagirem entre si, você está gerando aquilo que em música a gente chama de harmonia, né? Que é a interação entre diferentes notas, que cai naquela velha discussão dos acordes, que a gente falou, se eu não me engano, no 5º vídeo desse canal. Então ele é um instrumento harmônico, né? Capaz de gerar essas interações entre várias notas diferentes, o que em consequência só amplia bastante as possibilidades sonoras que ele tem. E por ser esse instrumento completo, você pode fazer diversas notas ao mesmo tempo, por exemplo, como um dedilhado, né? Você pode tocar diversas notas ao mesmo tempo, às vezes oitavas ou notas parecidas, né, ao mesmo tempo, ou em outro momento. Ou apenas tocar 2 notas, ou um acorde completo que você vai ouvir essa quantidade de notas também ao mesmo tempo. Bonito isso, cara. Mas eu acho que é importante aqui a gente entender que, por exemplo, ele é diferente, por exemplo, de uma voz humana ou de um instrumento de sopro, né? O instrumento de sopro, você só consegue gerar nele uma nota por vez, né? E para você está tocando uma nota e para você tocar a próxima nota, você precisa parar de tocar a nota que você estava tocando antes, né? E isso no violão, você tem um limite de até 6 notas que você consegue tocar simultaneamente, né? Sim, complementando isso também nos instrumentos de sopro, às vezes o que pode ser gerado é um outro harmônico, né? Sim. Nesse instrumento, de repente você conseguiu ouvir 2 notas, mas é já uma questão técnica isso. Sim. Mas assim, na aplicação prática real do instrumento, né? O violão, ele é um instrumento que ele tem essa capacidade de um violão sozinho gerar essa massa sonora que é o conflito entre várias notas diferentes. Exatamente. Né? Isso abre bastante as possibilidades sonoras dele, né? Porque, afinal, se ele é um instrumento harmônico, ele não pode ser um instrumento harmônico sem ser um instrumento melódico também. Né? Ou seja, ele é um instrumento que você consegue desenvolver nele uma melodia só com uma nota por vez. E por ele ser esse instrumento harmônico melódico, você pode criar diversas camadas diferentes no mesmo instrumento. Por exemplo, pensando numa ideia de baixo, por exemplo, uma música fazendo baixo e o outro complementando com algumas notas, né? Por exemplo... Você vê aí nesse exemplo que o Felipe deu, você tem, ele tocou Billie Jean, né, do Michael Jackson. Em uma parte do violão ele estava fazendo o que o baixo faz na música. Como é que é? Não é isso? Isso aí. Tá certo? Muito bonito. E usando outras cordas do violão, ele tá... Nessa música, quem que faz esse... Então, essa parte aqui, se não me engano, quem faz é acho que o teclado, cara, não lembro. É o teclado? Enfim, mas ele pegou um arranjo de uma música que tem vários instrumentos diferentes e cada instrumento executando uma parte diferente. E ele reduziu esse arranjo para um único instrumento, né? Então essa é a gama de possibilidades que existe em um instrumento como o violão, né? Exatamente.
Exatamente. Deixa eu só falar outra coisa, peraí. E por ele ser esse instrumento completo, você praticamente pode fazer uma banda sozinha. Então isso já é uma possível explicação de por que ele é um instrumento tão popular em tantos lugares diferentes, né? Em tantos gêneros musicais diferentes. Então a terceira coisa que eu falaria sobre o violão, né, além dele ser um cordofone, então um instrumento de cordas, além dele ser um instrumento harmônico, e né, se é um instrumento harmônico é um instrumento melódico também, eu diria que, apesar de ele não ser propriamente um instrumento de percussão, ele é um instrumento percussivo, né? Porque aí acho que a gente já vai falar um pouquinho sobre as formas como ele é ativado, né? As formas como você ativa o violão, como você injeta energia nele para ele gerar som, né? As formas mais convencionais que eu conheço, né, são você puxar as cordas usando seus dedos, né? No caso, com a corda. Fazendo esse movimento mesmo de puxar as cordas, ou você usar uma palheta para você atacar as cordas, né? Em todo caso, em ambos esses tipos de movimento, você está gerando sons que têm um tempo de ataque muito baixo. Se vocês lembrarem do vídeo número 4, em que eu falei sobre timbre, eu falei sobre um negocinho bastante importante em acústica que a gente chama de envelope ADSR, né? Que diz respeito ao comportamento energético da onda sonora em relação ao tempo, né? E nesse vídeo eu falei que assim, quanto menor é o tempo de ataque, ou seja, o tempo de ataque é o tempo que leva entre você injetar energia no elemento sonoro e aquele som que ele vai gerar atingir o seu pico, ou seja, atingir o seu máximo de volume, né? Então, quanto menor é o tempo de ataque de um elemento sonoro, mais percussivo, mais agressivo é aquele som, né? E em ambos os casos, em ambas as possibilidades que você tem para extrair som de um violão, né, as formas convencionais que você tem para fazer isso, em ambos os casos você está gerando sons que têm um tempo de ataque relativamente baixo, né? Então são sons que você consegue identificar muito claramente onde eles iniciam, né? Onde eles começam. E isso dá para o violão um caráter percussivo bastante forte. Exatamente. Né? E por ele ser esse instrumento percussivo, me possibilita fazer diversos ritmos dentro de vários estilos, né? Por exemplo, se eu for tocar um samba, né? Ou se for tocar, por exemplo, um reggae, né? Se for tocar um rock, né? Os clássicos. Acho que o importante aqui é a gente falar que ele é diferente, por exemplo, de um instrumento de cordas que fosse tocado com arco, por exemplo. Que são instrumentos que, por eles serem tocados com arco, eles não têm esse tempo de ataque tão baixo. Então a questão rítmica deles não fica tão definida. Exato. Né? Então o violão é um instrumento que ele tem essa questão rítmica muito definida e você consegue definir muito bem vários ritmos diferentes usando esse mesmo instrumento. Né? E isso ajuda ele a ser um instrumento de acompanhamento muito forte. Né? Exatamente, e também, nisso que você falou, alguns instrumentos de cordas, eles não têm essa forma da pessoa poder ser acompanhada. Por exemplo, o cara pode tocar aquele instrumento de cordas, uma melodia especificamente, uma linha, né, de melodia, mas ele não consegue, muitas das vezes, fazer uma harmonia ou diversos acordes ao mesmo tempo junto com uma percussão. É bem mais complicado, bem mais difícil fazer do que no violão, né, que você tem essas diversas possibilidades. Claro. Ou seja, no movimento de você tocar um violão, quando você toca um violão como instrumento de acompanhamento, você já está gerando o caráter harmônico, que a gente falou, e você já está gerando esse caráter rítmico muito forte, né? Exatamente. Você tem a possibilidade de gerar esse caráter rítmico muito forte, né? Que aí volta nessa questão que a gente já falou, do fato de você conseguir reduzir um arranjo de uma banda inteira para um instrumento simples, né? Um instrumento que você carrega para qualquer lugar. Exatamente, diferente de um piano que você teria ou um teclado, né, que você teria que levar para qualquer lugar, super pesado, e já o violão hoje você pode, numa versão menor, pequena, você pode tocar em qualquer lugar, levar. Né, exato, né? Então isso foi até uma coisa que eu pensei enquanto eu estava fazendo o roteiro, né? Que é um instrumento que ele tem, assim, quase todas as possibilidades sonoras que um piano teria. Ou as principais, pelo menos, né? A gente vai falar da tessitura do instrumento daqui a pouquinho, mas, assim, a tessitura do violão, obviamente, ela é menor que a de um piano, mas ela não deixa muito a desejar. Exato. Né? Só não tem os extremos que o piano tem. Tem o mesmo caráter rítmico que o piano tem, ele tem o mesmo caráter harmônico que um piano tem, mas é um instrumento que você pode botar na sua mochila e levar para qualquer lugar, né? Exato. Então acho que isso também ajuda a explicar a popularidade dele, né? A aplicação dele em diversos tipos de música diferentes, né?
Bom, e a última característica importante do violão é que ele é um instrumento temperado, ele segue o famigerado sistema temperado, que a gente já falou bastante aqui no canal, que já foi motivo de várias piadas aqui dentro do canal, né? Que hoje a gente vai tentar entender melhor visualmente como é que esse negócio funciona. Então, para isso, a gente vai voltar um pouquinho para tentar entender a questão das cordas e como que elas geram o som delas e como que elas são capazes de uma mesma corda gerar notas musicais diferentes. Bom, como a gente já falou, o violão é um instrumento que tem 6 cordas. E a questão importante aqui, primeiro de tudo, é a gente entender que essas 6 cordas, elas são diferentes. Do ponto de vista físico, eu diria que basicamente tem 3 elementos que podem fazer com que uma corda gere um som mais agudo ou mais grave, ou seja, que ela gere sons com frequência mais alta ou frequência mais baixa. Bom, então o primeiro fator físico que eu apontaria é o nível de tensão das cordas. Basicamente, quanto mais tensionada uma corda está, mais agudos são os sons que ela consegue gerar, e quanto menos tensionada, mais graves são os sons que ela consegue gerar. Exatamente, e até quanto mais tensionado, ela vibra também mais rápido. E por esse motivo que gera esse grave ou esse agudo, né? Exatamente. E é justamente para regular essa questão da tensão das cordas que existem as tarraxas, né? Que são essas ferramentazinhas que ficam aqui bem no topo do violão e que elas servem justamente para regular o nível de tensão das cordas, né? Então, basicamente, você tem uma corda, quanto mais você aperta a tarraxa correspondente àquela corda, mais tensionada a corda vai ficar e, consequentemente, mais agudo vai ser o som que ela vai gerar. Quanto mais você afrouxar a tarraxa, menos tensionada a corda vai ficar, consequentemente, mais grave é o som que ela vai gerar. O outro fator físico importante que a gente tem com relação às cordas é o comprimento que elas têm. Quem se lembrar do primeiro vídeo desse canal vai se lembrar daquela equação bastante básica e elementar no universo da ondulatória que diz: velocidade é igual a comprimento de onda vezes frequência, ou seja, V é igual a lambda vezes F. Basicamente, o que essa equação diz pra gente é que, como a velocidade do som tem que ser constante numa mesma condição de temperatura, de pressão do ar, quanto maior for o comprimento de uma onda, menor tem que ser a sua frequência. E vice-versa. Quanto menor for o seu comprimento de onda, maior tem que ser a sua frequência. E lembrando da correspondência entre frequência baixa e som grave, frequência alta e som agudo, aí fica clara a relação. Quando você tem uma corda com comprimento menor, ela vai conseguir gerar ondas com comprimento menor e, consequentemente, com frequência mais alta e vice-versa. Ou seja, quanto menor for o comprimento de uma determinada corda, a tendência é que ela gere sons mais agudos. Agora, a questão, como vocês podem ver aqui no violão, é que todas as cordas dele têm o mesmo comprimento. Ou melhor, as seções dela que são capazes de vibrar para gerar os sons do violão têm exatamente o mesmo comprimento. E além disso, o ideal para que o violonista consiga usar bem o instrumento é que todas as cordas tenham o mesmo nível de tensão, ou seja, nenhuma esteja mais tensionada ou menos tensionada que as outras. Ele tem que sentir que todas as cordas estão oferecendo o mesmo nível de resistência para ele conseguir usar bem o instrumento. Então o que sobra para diferenciar as cordas entre si, ou que permite que uma corda soe mais grave ou mais aguda que a outra, é a massa delas. Se o Felipe tocar todas as cordas agora de baixo para cima, claramente os sons vão ficando mais graves de uma corda para outra. Ou seja, ele começa no extremo de agudo e vai indo até chegar na nota mais grave que o violão pode oferecer. E se vocês observarem bem, eu não sei se isso fica claro no vídeo, mas a corda mais aguda do violão é também a corda menos espessa que ele tem. E conforme ele vai indo da corda mais aguda para a corda mais grave, as cordas vão aumentando em espessura, ou seja, mais espessura significa mais massa, o que significa um som mais grave. Então esse é o fator essencial que permite que as cordas se diferenciem entre si, ou seja, que uma corda tenha um som mais grave ou mais agudo que as outras. Bom, mas acontece que o violão é um instrumento que ele é capaz de gerar diversas notas diferentes em uma única corda. Mas então, como que esse negócio funciona? Bom, aí a gente tem que voltar para a questão dos comprimentos de onda que a gente acabou de falar. Como eu já falei, um dos fatores físicos que ajuda as cordas a gerarem sons mais graves ou mais agudos é a variação de comprimento delas. Como vocês puderam ver aqui, o Felipe tocou uma escala que foi de um som bem grave até um som bem mais agudo que ele, usando uma única corda. E basicamente o mecanismo físico que ele usou para fazer isso foi a variação de comprimento dessa corda.
Ou seja, basicamente o que acontece aqui é que quando ele coloca o dedo sobre a corda em uma posição cada vez mais avançada, ele está na verdade limitando o comprimento da corda que pode vibrar. Ou seja, quanto mais a mão dele avança no braço do violão em direção ao corpo do violão, mais curta a corda se torna. Quanto mais curta ela se torna, mais curto é o comprimento de onda que ela consegue gerar e, consequentemente, mais altas são as frequências que ela consegue gerar. E, basicamente, a organização dessa sucessão de diferentes comprimentos é feita de acordo com o sistema temperado. Ou seja, se vocês observarem aqui no braço da guitarra, vocês vão ver essas linhas verticais que a gente chama de trastes. E elas servem como divisórias no braço do violão. E, no caso, a posição dessas divisórias é milimetricamente calculado para toda vez que eu acesso uma nova divisória na corda, eu estou fazendo a frequência da onda que ela gera aumentar em 1,0595, que como a gente já viu em um vídeo lá atrás, é a proporção que corresponde ao semitom, ou seja, a unidade de medida da diferenciação entre duas notas diferentes no sistema temperado. Então basicamente toda vez que, usando uma mesma corda, eu avanço em uma divisória, eu estou fazendo com que o som anterior daquela corda fique um pouquinho mais agudo, exatamente na razão de um semitom. Ou seja, o violão é um instrumento que ele é absolutamente preparado para ser tocado dentro do sistema temperado. Ele é construído de acordo com o sistema temperado. E isso é mais um dos motivos que permite que ele tenha uma ampla gama de frequências que ele pode acessar. Ok, então essas são as características que eu diria que são fundamentais do funcionamento do violão. Bom, então basicamente por tudo que a gente já conversou nesse vídeo, né, a gente viu que o violão ele é um instrumento portátil, né, que você consegue levar ele para vários lugares, né? Diferente de um piano, por exemplo, que, né, você precisa de um gasto enorme de energia e de esforço para conseguir carregar ele por aí. Ele é um instrumento que, em função da questão da caixa de ressonância dele, ele consegue gerar uma boa potência sonora sem nenhum tipo de amplificação sonora. Basicamente a questão da caixa de ressonância é que, uma vez que a corda vibra no violão, essa parte aqui, que é o tampo harmônico, vibra junto, né? E considerando que por violão ser oco, ele também está cheio de ar dentro dele, com isso ele consegue gerar um som maior sem precisar de nenhum tipo de amplificação elétrica. Então aí tem mais uma característica dele, né? Ele consegue gerar sons com boa amplitude sem precisar de nenhum tipo de energia externa. Além disso, ele é um instrumento versátil por ser um instrumento harmônico com boa tessitura, com boa amplitude de notas musicais e por ser um instrumento com boa desenvoltura rítmica. Então nisso tudo que a gente conversou até agora, acho que já deu para ter uma noção legal de como que o violão é construído, de como que ele funciona, de como que ele gera som, né? E acho que isso já ajuda a gente a ter uma noção de por que ele é um instrumento tão popular. Então, pensando nisso tudo, eu queria agora falar um pouquinho sobre, de fato, o comportamento musical do violão, né? Sobre a aplicação dele em diversos gêneros musicais diferentes, né? Fala aí, pessoal, tudo certo? Se você está assistindo esse vídeo até aqui, primeiro de tudo, muito obrigado. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os amigos. Eu tô passando aqui com uma mensagem vinda do futuro, só para avisar vocês que esse vídeo, por ser um formato novo, um formato bem diferente do que eu costumo fazer, ele acabou saindo um pouquinho do controle e ficou maior do que o esperado. Então, para não ficar muito pesado para ninguém, eu resolvi dividir ele em duas partes. Você acabou de assistir a minha conversa com o Felipe sobre a construção e a física por trás do violão. E a parte da nossa conversa sobre a história e as aplicações musicais do instrumento ficou para a segunda parte do vídeo. Então, se você estiver assistindo isso na quarta-feira, dia 19 de abril, é só esperar um pouquinho que na quinta-feira, dia 20, eu vou disponibilizar para vocês a segunda parte. Se você estiver assistindo esse vídeo depois dessa data, é só clicar no card que deve estar aparecendo aqui em algum lugar, que você vai ser redirecionado para a segunda parte da nossa conversa. Beleza? Então curta, compartilhe, se inscreva no canal e até já!